Quando você pensa na morte, quando a morte de alguma maneira passa pela sua mente, qual é a voz que fala mais alto ao seu coração? É o medo? São as vozes do medo, do pavor? Ou são as vozes que lembram para você as promessas de Cristo? Essa é uma pergunta, meus queridos, que nos atravessa. É uma pergunta que possivelmente alguém já passou por essa situação, alguém está passando. Porque em algum momento da nossa vida nós vamos encarar perdas. Perdas que podem tirar o nosso chão, podem deixar os nossos pés sem chão. A morte, por vezes, ela pode tentar calar a nossa fé. O luto, por vezes, ele pode tentar sufocar a nossa esperança. E a dor, ela pode, de alguma maneira, insistir em nós ou tentar nos convencer de que nada mais faz sentido. De que a vida é só isso mesmo. E é justamente nesses momentos de perda, de luto, de dor, de angústia, que a gente percebe como a gente é frágil. Como as forças humanas são limitadas. Tinha um filme que eu assisti recentemente, chamado Manchester à beira-mar. É um filme que trata essa realidade. É um filme, é um drama, é um filme sobre vida real, é um filme sobre dor, sobre luto, aquela dor que ninguém sabe como lidar, como carregar. O protagonista desse filme chama-se Lee Chandler. E logo no início do filme a gente percebe como ele é alguém que está vivo, mas não vive. As expressões, a maneira que ele trata as pessoas, a maneira que ele se afasta ou não quer se relacionar com as pessoas. É como se ele estivesse vivo apenas no corpo, mas por dentro estivesse morto. E ele trabalha como zelador de um prédio. Ele realmente é alguém bem ranzinza, por mais que seja jovem, mas é alguém que evita contato com as pessoas, alguém que fala o mínimo possível. A gente percebe que ao longo do filme, a gente não consegue enxergá-lo sorrindo, por exemplo. A gente não consegue ver o Chandler tendo sonhos a se realizar. Ele recebe uma ligação de que o irmão dele havia falecido, o que força ele a voltar para a sua cidade, Manchester, uma cidade que trazia lembranças sombrias para a vida dele. E à medida que o filme avança, a gente vai entender, de alguma maneira, porque ele era como ele era. Uma certa noite ele acende a lareira da sua casa, ele sai para comprar algo que eu não lembro agora, mas ele esquece de colocar a grade na lareira. Isso faz com que as brasas elas saiam da lareira, incendiem a casa e os 3 filhos dele morram. A esposa que estava na parte térrea da casa foi salva, mas 3 filhos dele morreram. Então esse é um filme bruto. É um filme que não há suavidade nele. É um filme que realmente mostra alguém que carrega uma dor, que carrega uma culpa esmagadora. É um filme que não tem redenção. Não assiste esse filme com a expectativa de que haverá redenção. É um filme triste. Há uma cena muito forte no filme quando pergunta-se para ele se ele vai superar, se ele tem perspectiva de superar aquela dor, e ele simplesmente diz: eu não posso, eu não consigo. É um filme sem cura. É um filme que mostra a verdade sobre o luto quando Deus não está presente. É um filme que mostra a realidade de uma vida com luto, angústia, sofrimento, quando não há esperança. O que o filme mostra com tanta honestidade é justamente o que Paulo quer evitar na igreja da Tessalônica. Um sofrimento sem horizonte, um luto sem promessa, uma vida sem ressurreição. No mundo atual, e talvez aqui entre nós, existe um Lee. Alguém que acorda sem vontade de viver. Alguém talvez que carregue culpas antigas que são fardos. Alguém que perdeu alguém e não sabe lidar com isso. Alguém que já enterrou os sonhos, afinal de contas não vale a pena viver essa vida. Alguém que olha para o futuro e não vê nada além de interrogações, além de perguntas sem respostas. Meus queridos, para a igreja de Deus,
para o povo de Deus, para aqueles que pertencem a Cristo, jamais nós devemos encarar a morte, ou a própria dor, como o fim da história. Porque há um rei que venceu a morte, há uma promessa de reencontro futuro, que não pode ser apagado pela dor, pelas chamas, pela angústia, pelo luto, pelo trauma, de maneira alguma. E é justamente sobre isso que Paulo vai falar no texto que vamos ler agora, lá em 1 Tessalonicenses, abram por favor, capítulo 4, porque possivelmente aquela igreja estava com dúvidas sobre o futuro, com dúvidas sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a vinda de Cristo. Então nós vamos ler esse texto, 1 Tessalonicenses 4, 13 e 18, e refletimos sobre o seguinte tema: porque ele vive, eu posso viver com esperança. Vai, não. Porque ele vive, eu posso viver com esperança. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com estas palavras. Senhor Deus, Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui como povo teu, Senhor, para juntos iniciarmos a semana cultuando a ti. Nosso desejo é que o Senhor tenha, ó Pai, se agradado das canções. Certamente o Senhor ouviu as nossas orações e queremos te pedir que o Senhor possa falar conosco nessa noite, Senhor. Me usa como instrumento em tuas mãos, apesar de quem eu sou. Mas que tudo seja dito, seja para a glória do teu nome, produza frutos para ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós temos muitos inimigos da nossa alma: o pecado, o diabo, o mundo. E a principal missão, embora tenha muitas missões, dos nossos inimigos, talvez seja roubar a nossa esperança. Talvez seja fazer com que a gente acredite que não há outra realidade além dessa que vivemos. Talvez seja nos fazer desacreditar de que a morte não é o fim para nós. E infelizmente, às vezes, os inimigos da nossa alma obtêm sucesso na nossa vida. Porque se a gente olhar para o mundo como ele é, se a gente não olhar para o mundo como ele é, com os olhos espirituais, como o olhar da fé que nos dá esperança, certamente a gente vai ficar em desespero. Nós vemos um mundo cheio de maldade, cheio de violência, injustiças, traições, guerras, tragédias, enfim. E se nós não olharmos para tudo isso com o olhar da fé, nós fatalmente podemos perder a esperança. Paulo, ele funda essa igreja na Tessalônia, na sua segunda viagem, lá em Atos 17. Inclusive, lá relata que ele pregou nas sinagogas durante 3 semanas e sai fugido de lá, né? Deixa aquela igreja lá recém implantada, uma igreja muito jovem. Possivelmente essa é a carta mais antiga do Novo Testamento. Essa carta que Paulo escreve é o livro mais antigo do Novo Testamento. E aí, Paulo, ele recebe de Timóteo notícias lá de Tessalônia, o que vai motivá-lo a escrever essa carta. Possivelmente no ano 52 depois de Cristo. Aquela igreja, ela estava passando por alguns momentos de dúvidas. Possivelmente momentos de dúvidas sobre a vinda de Jesus, já que muitos achavam que já era para ele ter vindo. Havia uma certa expectativa de que ele já deveria ter vindo. Havia dúvidas também sobre, e aqueles que morreram? E quando Cristo voltar, como é que vai ser? Será que os que estão vivos vão ressuscitar primeiro? Aqueles que morreram, onde estão? Como é que vai ser? Eles virão? Então, havia algumas dúvidas sobre isso. Havia dúvidas, inclusive, sobre a ressurreição. E não era incomum acreditar naquele ambiente greco-romano
ou desacreditar da ressurreição. O próprio Paulo passa por isso quando está pregando lá na Grécia, no Atos 17. Ele é confrontado por aqueles que não acreditam na ressurreição. Os epicureus. Epicureus era um grupo de pessoas, vamos dizer, de filosofia, que não acreditavam na ressurreição, afinal de contas não tem sentido nenhum, já que para eles o corpo é algo mau, o corpo é uma espécie de prisão da alma, a morte é uma libertação dessa prisão, então não tem sentido a alma, já que foi liberta, depois voltar para a prisão. Então, é uma dedução filosófica deles, né? Para os epicureus, o que dá sentido à vida é o prazer. Para eles não existe vida após morte. Para eles não existe juízo final. Por isso que eles vão dizer, viva a vida, curta a vida. A morte para eles é o fim de tudo. É um ponto final na história. O ser humano se dissolve, o ser humano passa a não existir mais. Não existe recompensa, não existe paraíso, não existe punição. Justamente aquela frase que eu acho que resume bem essa ideia dele, né? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Essa é uma frase que resume bem a filosofia epicurista. Porque para eles, a ideia é aproveite. Carpe diem, aproveite enquanto você pode. Não espere nada depois da morte, porque depois da morte não há nada. Busque paz, busque prazer no hoje. Então, é possível que algumas dessas ideias epicuristas também estavam influenciando aqueles irmãos, aquelas igrejas, e estavam causando um alvoroço, fazendo inclusive com que alguns irmãos perdessem a esperança. Veja que Paulo é claro em dizer que ele está escrevendo o que ele está escrevendo para que eles não vivam sem esperança. Então, é possível que aquela igreja estava tirando o foco de Cristo, tirando o foco da cruz, tirando o foco da esperança em Cristo e depositando nesse mundo. Provavelmente, diante da morte, alguns irmãos daquela igreja se desesperavam, não encontravam um consolo. Então, um dos objetivos de Paulo ao escrever essa carta é também trazer consolo, trazer verdades que resgatem a esperança e trazer consolo. Meus queridos, nós corremos realmente o risco de sermos iludidos por esse mundo e perdermos a esperança. Porque esse mundo o tempo todo quer nos fazer acreditar que não há vida após a morte. O tempo todo esse mundo quer nos fazer acreditar que a única realidade possível de ser vivida é esta, aqui e agora. E às vezes, infelizmente, o mundo obtém sucesso. Às vezes, infelizmente, nós somos influenciados. Sabe como é que a gente sabe? Diante da morte, diante da perda de um parente, como é que você reage? Quando algo que você estima muito lhe é tirado, qual a sua reação? Se a sua reação for de desespero, certamente você é uma pessoa que está sendo contaminada por essa ideia mundana. Se sua reação for de angústia profunda e revolta contra Deus, que lhe tirou aquilo que você achou que Ele não deveria tirar, isso mostra que sua esperança está neste mundo e não naquilo que está prometido para nós. Muitas vezes nós esquecemos que nós somos cidadãos dos céus. 1 Coríntios 15, 9, Paulo vai dizer, ora, se a nossa esperança em Cristo se restringe apenas a esta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os seres humanos. Paulo, ao escrever essa carta, ele quer trazer palavras de consolo, mas palavras de esperança para a igreja. Verso 13 vai dizer, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Paulo começa dizendo assim, irmão, queremos que vocês não ignorem a verdade. A vida cristã consiste em conhecer a verdade. Precisamos conhecer a verdade. Muitas vezes somos enganados, somos ludibriados por este mundo porque não conhecemos a verdade. E compramos qualquer coisa como se fosse verdade. Muitas vezes somos enganados porque somos ignorantes em relação à verdade. Ou talvez até conhecemos a verdade, mas conhecemos apenas o nosso intelecto. Ela não produz vida. Ela não produz reações em nós diante de momentos em que a nossa fé é provada. Não temos experiências. Primeira observação importante aqui é que, não sei a sua versão,
mas na versão que eu peguei propositalmente tem dormem. Quero que vocês não ignorem a verdade a respeito dos que dormem. Existe uma tese aí de alguns irmãos que dizem que quando o crente morre, a alma dele fica dormindo. Aí pegam textos como esse, onde a palavra dorme aparece. Mas, meus queridos, nós não podemos analisar um texto sem analisar todas as escrituras. A própria palavra de Deus é a melhor para nos informar sobre algo que por acaso a gente tiver dúvida. A palavra dormir aqui não está falando nesse sentido de que a alma dorme, de que a alma está inconsciente em algum lugar. A palavra dormir aqui, embora quando eu olho para alguém que está morto, me parece que ele está dormindo, talvez a ideia seja ilustrar que um morto, o corpo dele, aparentemente está dormindo. Não se fala sobre alma. E é uma palavra usada, a gente vai ver outros textos que falam sobre isso, que se refere à morte. Alguém que morreu. Não quero que vocês ignorem a respeito dos que dormem, ou seja, não ignore a respeito daqueles que já morreram. A palavra dorme aqui é um eufemismo que é usado para não usar a palavra morte. Por exemplo, eu posso dizer assim, fulano vestiu paletó de madeira. O que é esse paletó de madeira? Ele não vestiu um paletó de madeira, né? Ele morreu, ou passou dessa para melhor. Então, às vezes nós usamos palavras, né, que querem de alguma maneira amenizar o que ela significa. Lá em Atos 7:60, aquela situação de Estevão, diz assim: e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute esse pecado. E tendo dito isto, adormeceu, ou seja, morreu. 1 Coríntios 15:6, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem. Então veja que a ideia aqui é falar daqueles que morreram. Essa é a ideia, a palavra dorme aqui traz a ideia de morte, de morreu. Mas aqui, interessante que essa analogia de morte com sono, né, ela também traz uma lição interessante para a gente. Se a pessoa está dormindo, logo ela vai acordar. Se ela dorme, pressupõe-se, é claro que ela pode morrer no meio do caminho, né, mas pressupõe-se que ela vai acordar. Então, quando a gente olha para a ideia de que alguém está dormindo porque está morto, também pressupõe que essa pessoa um dia vai acordar. Então, tem também por trás dessa palavra, tem também essa ilustração que é belíssima, né? Alguém que está descansando deste mundo para um dia despertar para outro mundo. Mas não é a alma que está dormindo. Na teologia nós chamamos de estado intermediário, né? Que é essa condição da alma entre a morte e a ressurreição final. O estado intermediário é intermediário porque não é o estado definitivo da alma. Porque a alma ainda espera a restauração total no corpo glorificado. A alma na morte separa-se do corpo, e aí, o que acontece com ela? Nós cremos, à luz das Escrituras, que essa alma que morreu com Cristo, ela já está com Cristo. Ela estará com Cristo, consciente. A parábola do rico e Lázaro mostra isso bem claro para a gente. Lázaro no seio de Abraão, consciente. O ladrão na cruz, Jesus diz o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 1, verso 21, 23, em um momento lá ele vai dizer, porque para mim o morrer é lucro. Tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Como é que ele poderia fazer esse tipo de comparação, dizer que é melhor estar com Cristo, se de fato a alma de alguma maneira não desfrutasse da bênção da presença de Cristo? O ser humano é completo, corpo e alma. Mas, como diz Paulo lá em 1 Coríntios 5:8, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ou seja, o cristão que morre com Cristo, a sua alma estará com Cristo, aguardando o dia da ressurreição. Um indivíduo abordou um pastor que tinha perdido sua esposa, e ele disse: mas pastor, eu soube que você perdeu sua esposa, como é que o senhor está? Ele disse: opa, peraí, eu não perdi a minha esposa. A gente não perde uma coisa quando a gente sabe onde ela está. E a minha esposa está com Cristo. Então eu não perdi. Eu sei onde ela está. Essa doutrina, ela traz para nós cristãos consolo na hora do luto.
de saber que aquela pessoa que morreu com Cristo, claro, terá consolo, né? Está com Cristo já está desfrutando da presença de Cristo, não plenamente ainda, porque precisa juntar o corpo e a alma. Então, Paulo, ao escrever aqui, ele diz, eu quero revelar verdades para vocês, para que vocês, ao terem conhecimento dessas verdades, vocês não vivam como alguém que não tem esperança. Muitos acreditam que a vida não tem sentido, meus queridos. Muitos aí fora acham que a vida se resume entre o nascimento e a morte. Então, vamos aproveitar esta vida. Hernandes Dias Lopes, falando sobre esse texto, ele vai dizer, não caminhamos para uma noite trevosa, mas para um amanhecer glorioso. Não estamos fazendo uma viagem rumo ao abismo, mas rumo à glória. Não avançamos para um destino desconhecido, mas para um lugar certo e glorioso que nos foi preparado. Porque devemos viver com esperança? Primeiro, porque Jesus morreu, mas Ele ressuscitou. Verso 14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. Você crê, meu irmão, que Jesus ressuscitou? Então não viva sem esperança. Porque se não há ressurreição dos mortos, se não há ressurreição, Paulo vai dizer, se Jesus não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, é inútil a nossa fé. Nós pregamos a Cristo vivo, não o Cristo morto, ao Cristo que é poderoso, ao Cristo que é santo, que para alguns é loucura, para alguns é escândalo, mas para nós, meus queridos, é certeza de vida eterna, é certeza de ressurreição. Se os filósofos epicuristas diziam, depois da morte não há nada, o cristão diz, depois da morte há tudo, porque Cristo ressuscitou. Nós devemos ver com esperança, porque Cristo morreu, mas ressuscitou. Nós devemos ver com esperança, porque Jesus voltará. Verso 15, e pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum precederemos os que já morreram. Tem um livro apócrifo chamado Segundo Esdras, e talvez, não sei, alguns vislumbram essa possibilidade de que essa doutrina errada daquele livro, né, estavam influenciando aqueles homens lá, de que aqueles que estavam vivos, quando Jesus voltasse, seriam mais abençoados. De alguma maneira, haveria mais bênção para aqueles que estivessem vivos quando Jesus retornasse. É possível que tenha influenciado. O fato é que, se Paulo fala nesse assunto, é porque havia uma certa dúvida na igreja. Né? Havia dúvida, então ele escreve para esclarecer. E Paulo diz, não haverá vantagem. Jesus voltará, trazendo aqueles que morreram com ele, e os que estarão vivos não terá vantagem nenhuma sobre aqueles que já morreram em Cristo. Verso 16, porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todos os mortos em Cristo, da antiga e da nova aliança, todos eles, meus queridos, ressuscitarão. Todos eles ressuscitarão primeiro. Desde Adão até o dia da volta de Cristo, todos eles, Paulo vai dizer aqui em 1 Coríntios 15, mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Há uma distinção entre a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante é essa igreja visível, é a igreja que ainda está aqui, essa igreja que está aqui lutando, militando, né, pelo evangelho, sendo perseguida muitas vezes, essa é a igreja militante. E há uma outra igreja que é a igreja triunfante, que é aquela que já está com Cristo na glória. Já há uma igreja com Cristo na glória. E Paulo diz, não haverá distinção de benefícios, todos vão ressuscitar. Os que estão mortos ressuscitarão, os que estão vivos ressuscitarão primeiro, os mortos virão com ele, também ressuscitarão, então não haverá privilégio nesse sentido.
devemos viver com esperança nesse mundo, meus queridos, porque um dia o nosso Rei, o nosso Salvador, o nosso Redentor voltará. Aquele que disse que voltaria, voltará. Essa é uma promessa que tem que inundar os nossos corações de alegria, em saber que um dia nós estaremos face a face com o nosso Salvador e Redentor. Devemos viver com esperança, porque Cristo morreu e ressuscitou, e porque Ele voltará. Devemos viver com esperança, porque nós estaremos para sempre com Cristo. Verso 17, depois, nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, juntamente com eles entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. O texto aqui, ele não quer entrar em detalhes, mas eu quero falar rapidamente aqui dessa palavra que aparece apenas aqui no Novo Testamento, arrebatados. Em torno dessa palavra aqui se criou muitas teorias, né? Boa parte delas por causa de uma ficção chamada Deixados para Trás. Muita gente acredita naquela obra de ficção como se fosse a Bíblia, né? Mas é que é uma obra de ficção, meus queridos. Não tem embasamento nenhum bíblico. A única vez que a palavra arrebatado aparece está aqui, nesse texto que a gente leu. E tudo indica, por mais que não haja detalhes aqui, tudo indica que a ideia é a seguinte: Cristo vem com a igreja triunfante, Ele para, um certo momento, entre as nuvens, a igreja que aqui está, vai ao encontro dele, e todos entram triunfalmente. Essa imagem, ela remete à imagem, por exemplo, de generais, imperadores, quando vinham de uma guerra, quando eles foram vitoriosos, a população vai encontrá-los antes de ele entrar na cidade. Quem aqui já não viu isso acontecer, por exemplo, em época de campanha, ou vai visitar um governador, alguém muito ilustre, vai chegar na cidade, às vezes isso não acontece, vai para o começo da cidade esperar, né, para todos entrarem de alguma forma triunfante, chamando a atenção para aquela autoridade. É mais ou menos essa ideia aqui. A ideia é que nós encontraremos Jesus nos ares e não vamos embora não. Vem todo mundo para cá, porque aqui essa terra será restaurada, renovada, novos céus e nova terra, é a promessa de Cristo. Então, Paulo não quer dar detalhes aqui, porque o objetivo dele aqui é consolar aqueles que estavam tristes, aqueles que estavam confusos diante da morte dos entes queridos, por exemplo. Então ele não vai entrar muito em detalhes, tá? Mas o importante aqui dessa informação de Paulo, para aquela igreja e para nós, é sabermos que um dia nós estaremos para sempre com o nosso Senhor. Um dia nós estaremos para sempre com o nosso Salvador. Então Paulo diz para essa igreja: pegue essa verdade que eu estou dizendo para vocês e console uns aos outros com ela. Verso 18. Essa verdade, essas verdades que eu acabei de dizer, que devemos ter esperança porque Cristo morreu, mas ressuscitou, porque Ele virá e porque nós estaremos com Ele para sempre, nós devemos usá-la para consolar uns aos outros. No momento de angústia, no momento de dor, no momento de desespero, e parece que não há mais esperança, lembremos dessas verdades, meus queridos. William Hendricks, comentando esse texto, ele vai dizer: aqueles que creem em Cristo e foram perdoados, cujos nomes estão escritos no livro da vida, não têm motivo para se entristecerem. Eles devem animar uns aos outros, uma vez que caminhamos não para uma tumba fria, mas para o alvorecer da ressurreição. Nosso destino é a glória, nossa pátria é o céu. Temos uma viva e bendita esperança. Temos pela frente o paraíso, a casa do Pai, o lar celeste, a nova Jerusalém, a bem-aventurança eterna. Mas lembre que essas promessas, elas são para um povo específico. Eu lamento lhe dizer, se você está me assistindo, ou está aqui entre nós, e ainda não confessou Jesus como seu suficiente Salvador, essa promessa não é para você. Essa promessa é para o povo de Deus. Embora o Evangelho ele tenha poder para salvar todas as pessoas indistintamente, e ele tem, Deus resolveu escolher um povo, eleger um povo para si. E a mensagem do Evangelho vai ser eficaz na vida desse povo. E esse povo vai deter promessas. E uma delas são essas que eu acabei de falar. Você um dia vai ressuscitar. Você um dia vai encontrar com Cristo.
E você um dia viverá eternamente com Cristo. Não é para todo mundo essa esperança. João 3,36 vai dizer: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 5,24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Essa promessa é para aqueles que admitem a sua impossibilidade de se salvar por si mesmo. Essa promessa é para aqueles que confessam: Jesus, Tu és o meu Salvador, Tu me salva de mim mesmo, Tu me salva também da ira de Deus. Que um dia todos nós estaremos no tribunal dele, meus queridos. Então o que vai definir o nosso destino, o que vai definir o destino dos homens, é a resposta ao Evangelho que ele vai dar. Se você responder positivamente ao Evangelho, se você admitir que é um pecador miserável, que não consegue viver conforme aquilo que Deus exige de você, mas admitir ao mesmo tempo que Cristo fez por você o que você não consegue fazer, meus queridos, a palavra de Deus diz que você vai ser considerado justificado. Justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Cristo nos dará paz com Deus. Somente Ele pode nos livrar da ira vindoura. Somente Ele pode nos declarar inocentes no tribunal de Cristo. Somente Ele. Não porque somos inocentes, mas porque Ele pagou a nossa dívida. Ele viveu a nossa vida. Ele morreu a nossa morte. Nossa dívida não pode ser paga duas vezes, meus queridos. Cristo diz na cruz: está consumado. Está pago. A dívida foi quitada. O povo de Deus chegará no tribunal final sem medo nenhum. Não porque chegará confiando na sua obra. Não porque chegará com orgulho no coração, tendo a consciência de que viveu a vida como deveria ter vivido. Não. Ele chegará diante do tribunal de Cristo, de cabeça erguida, porque ele sabe o que Cristo fez por ele. E a obra de Cristo foi perfeita no seu lugar. Mas aqueles que rejeitam a mensagem do Evangelho, aqueles que dão as costas para Deus, aqueles que não vão diante de Deus com arrependimento e fé, infelizmente, chegarão nesse dia e serão declarados culpados. Culpados. A verdade é que Jesus virá e essa segunda vinda dele vai colocar realmente um ponto final na história. Essa segunda vinda dele vai fechar a porta da oportunidade para todos os homens. Não haverá segunda chamada. Não haverá oportunidades depois que o nosso noivo voltar. O dia de se arrepender é hoje, meu querido. O dia de confessar Jesus como seu suficiente Salvador é hoje. Nós podemos viver com esperança porque Jesus ressuscitou. Nós podemos viver com esperança porque um dia Ele virá. Nós podemos viver com esperança porque um dia nós estaremos com Ele para sempre. Ministério de Música. Meus queridos, muitos têm vivido hoje, muitos jovens, muitas pessoas, eu diria, à beira do colapso emocional. Porque olham para o futuro e veem incerteza. Muitos passaram pelo Enem agora há pouco, né? Certamente deve ter causado muito transtorno emocional para eles. Muitos olham para o futuro, para o amanhã, e por causa da incerteza do amanhã, isso pode gerar ansiedade. Mas a certeza de que um dia nós estaremos com o nosso Salvador, a certeza de que um dia Ele voltará, isso deve matar toda a ansiedade do nosso coração. Porque o nosso futuro não é incerto. Ainda que não saibamos o que acontecerá conosco daqui a 2 minutos, 1 minuto, 30 segundos, nós não temeremos o amanhã, porque o destino final da nossa vida no amanhã é a glória. O destino final da nossa vida no amanhã é encontrar com Cristo, nosso Salvador. Por que temer o amanhã, meus queridos, quando o seu destino final é a glória? Por que temer o amanhã, sabendo que o nosso Deus, que é amor, que é misericordioso, que é bondoso, está no controle de todas as coisas? Por que temer o amanhã? E essas verdades devem nos libertar de toda ansiedade. Saber que o nosso futuro não é incerto.
Saber que o nosso futuro está nas mãos do nosso Deus. As verdades, essas verdades que Paulo fala e que nós aprendemos, devem nos ajudar a lutar contra o pecado. Porque a ressurreição de Cristo mostra que existe um poder real para a gente recomeçar. Porque o Cristo vivo liberta. O Cristo vivo restaura. Há esperança, meus queridos, para o seu pecado. Há esperança em meio ao luto. Em meio a perdas de pessoas amadas, há esperança, porque o Cristo vivo garante que a morte não tem a última palavra em nossas vidas. Há esperança diante das pressões culturais deste mundo que diz: viva o hoje, aproveite a sua vida, o que vale é ser feliz. Não, meus queridos, nós somos contraculturais, porque nós sabemos que o melhor de Deus ainda está por vir. Então nós não trocamos os prazeres momentâneos, passageiros, pequenos desta vida, por aquele prazer que teremos um dia, no dia da glorificação, no dia que encontrarmos o nosso Salvador. Nós somos bombardeados todo o tempo: aproveite tudo agora. Mas Cristo diz: existe mais do que esta vida. Então vá devagar. Essas verdades nos ensinam a ter esperança diante das injustiças. Porque um dia Cristo, o justo, vai estabelecer toda a justiça. Um dia Cristo vai restaurar todas as coisas. Essas verdades nos ajudam a ter esperança diante do futuro incerto. Porque o fim para a igreja de Cristo, meus queridos, não é o caos. Não. É Cristo voltando em glória, a igreja recebendo essa coroa da glória também. O luto dói, a angústia dói, mas não pode nos paralisar, porque a gente tem uma promessa de reencontro glorioso, meus queridos. Aquele filme em Manchester, à beira-mar, realmente a cena mais dolorosa é quando o Lee, ele admite que não tem forças, admite que não consegue enfrentar a dor, enfrentar o seu passado. Aquele incêndio realmente, embora não o tenha matado, de certa maneira o matou de outra maneira. Ele não consegue mais ter esperança, e ele diz: eu não consigo vencer isso. Essa frase é como um grito humano universal. Há dores que de fato nós não conseguimos vencer sozinhos, mas nós não estamos sozinhos. É aqui que a história real do Evangelho rompe como uma luz nessa noite escura da nossa alma. Porque se naquele filme não há uma solução completa, e não há, a dor continua lá, a dor continua aberta, o luto permanece luto, como uma ferida que não fecha. Em Cristo a história é outra. Em Cristo o povo de Deus enfrenta tudo isso de outra maneira. Porque embora a Bíblia reconheça que o luto é algo doloroso, embora a Bíblia reconheça que a morte sim é algo que pode causar dor, Paulo não diz que nós não choramos. Ele diz: nós não choramos como aqueles que não têm esperança. A dor dói, mas é uma promessa. Porque Cristo, Ele entrou no fogo por nós. Cristo atravessou a noite da morte para que não fôssemos presos nela. Cristo carregou a culpa que era minha, que era nossa. Cristo veio, Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Cristo voltará. Lee não consegue voltar para casa, para quem ele era, mas Cristo prometeu para mim e para você que Ele vai nos buscar para nos levar para a nossa verdadeira casa, nosso verdadeiro lar. No filme, a tragédia daquele homem define o futuro dele, um futuro incerto, um futuro sem esperança, mas em Cristo, meus queridos, a ressurreição dele define o nosso. Um dia nós ressuscitaremos. A vida não tem um ponto final na minha e na sua história, apenas uma vírgula ou um ponto continuado. E quando Ele vier, quando o nosso Salvador vier, não haverá mais dor,
não haverá mais lágrimas, não haverá mais luto, não haverá mais injustiça. A promessa é clara: e Deus enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. É isso. Essa é a promessa de Cristo para nós. Eu sei, às vezes a gente não consegue mesmo vencer, mas Ele já venceu por nós. E quando Ele voltar, não apenas como aquele que consola, mas aquele que reina, Ele vai derrotar de uma vez por todas o poder da morte. E porque Ele vive, nós podemos enfrentar o amanhã com fé e esperança. Porque Ele vive, a esperança no luto. Porque Ele vive, nem a morte não tem a última palavra em nossas vidas. Porque Ele vive, nós não caminhamos para uma noite sombria, mas para um amanhecer. Porque Ele vive, nós não vivemos em desespero, porque sabemos para onde nós vamos no fim. Porque Ele vive, não caminhamos para a morte, mas para a ressurreição. Vamos cantar essa canção, meus queridos, ficamos de pé. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, e vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estas palavras que foram ditas, que elas possam ficar impressas na nossa alma, para que nada nesse mundo, Senhor, nenhuma dor, nenhum luto, nenhuma dúvida no nosso coração, possa nos fazer esquecer que nós devemos ser o povo da esperança, porque há promessas para nós. Cristo morreu, mas ressuscitou. Um dia Ele voltará, e um dia Ele fará nova todas as coisas, e habitaremos com Ele para sempre, ó Pai. Não nos deixe esquecer essas verdades, que elas façam sentido para a nossa existência, principalmente nas horas do luto e da dor, nas horas em que os inimigos da nossa alma querem nos fazer pensar que o Senhor não nos ama, quer nos fazer pensar que o Senhor nos abandonou. Mas que o Teu Santo Espírito possa trazer sempre à nossa memória estas verdades, porque nós somos o povo da esperança.
povo que sabe que tudo aqui é passageiro, toda dor é por enquanto, e nós aguardamos um dia que o nosso Redentor virá, e Ele virá para fazer nova todas as coisas, e aí sim, não haverá mais dor, mais luto, porque todas as nossas lágrimas serão apanhadas por suas mãos. Nos ajuda a viver a nossa vida, Senhor, com essa esperança em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações e comunhão do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, agora e para todos sempre, amém. Podem sentar, meus queridos.